Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje então para mais uma aula. Eu quero falar novamente de integrais trigonométricas, né? E eu quero abordar aqui especificamente a integral da tangente, da secante e integrais do tipo funções cosseno de mx vezes seno de nx dx, né? Como que a gente faz para a gente lidar com essas integrais aí. Como que a gente determina essas integrais aí usando aí as técnicas que a gente já vem vendo nas últimas duas aulas de integrais trigonométricas, beleza? Bom, então a primeira integral que eu quero falar aí é a integral. Então a gente vai discutir basicamente essas duas integrais clássicas, né? A gente vai ver como é que a gente calcula ela hoje, a integral da tangente e da secante. Bom, vamos começar então com a integral da tangente. Para a gente poder falar da integral da tangente, né? Então, para a gente poder falar da integral da tangente, a gente vai utilizar uma outra integral aqui, né? Então, antes de começar a calcular a integral da tangente, eu quero discutir um pouco a respeito da integral de 1 sobre x dx, né? Bom, a gente já apareceu essa integral aqui ao longo das nossas contas, né? E às vezes, né, essa integral aqui ela é apenas referida como sendo quem, né? O ln de x mais uma constante. Bom, quando tem uma expressão dessa escrita, ela não está totalmente errada, né? Mas ela também não está totalmente correta. Em que sentido? Bom, se aqui está escrito ln de x, a gente sabe o quê? Que a função ln de x ela é definida apenas para valores de x positivos. Então, quando vocês têm uma expressão escrita ln de x, meio que fica subentendido o quê? Que o x ele é maior ou igual a zero. Então, se você tiver escrito essa expressão aqui, ela não está 100% errada. Por quê? Porque a integral, quando o x é positivo, de fato a integral de 1 sobre x dx é o ln de x mais uma constante. Né? Isso por quê? Na verdade, então, estou falando aqui nada mais nada menos o quê? Que o ln de x mais uma constante é a primitiva para a função 1 sobre x. Né? E de fato, né, se a gente calcula a derivada do ln de x, a gente vai ver que é exatamente 1 sobre x. Porém, pessoal, isso aqui não está 100% certo. Por quê? E se o x for negativo? Será que a gente não tem, então, a integral de 1 sobre x dx quando o x é negativo? Na verdade, a gente tem essa integral sim, ok? Eu adianto para vocês, né? Para x podendo ser positivo ou negativo, a integral de 1 sobre x ela vai ser o ln do valor absoluto de x mais uma constante. Então, eu quero comentar e quero explicar para vocês agora aqui em que contexto então vai aparecer esse valor absoluto ou esse módulo de x aqui quando a gente integra 1 sobre x, a função 1 sobre x, beleza? Bom, quando a gente tem aqui, então eu vou dividir isso aqui em casos, né? Dividir em casos. Então, o caso 1 aqui, eu quero calcular a integral de 1 sobre x dx, né? Quando x é positivo. Então, esse aqui vai ser o nosso caso 1, né? Vou escrever aqui, caso 1. Bom, a gente sabe o que, pessoal? A gente sabe que se eu derivar com relação a x... Bom, quando o x é positivo, eu tenho bem definido quem? A função ln de x. E se eu derivar a função ln de x, né? Se eu derivar a função ln de x, isso daqui vai ser exatamente quem? Vai ser a derivada, né? Então, eu tenho que derivar o x. Então, em cima aparece a derivada do x, dividido, né? Quando você deriva lá, quando você tem lá a derivada de ln de u, né? Então, em geral, a gente fala que isso é u' sobre u. Então, a derivada do ln de alguma coisa é a derivada dessa alguma coisa dividido por essa alguma coisa. Então, se essa alguma coisa aqui é x, então vai ser a derivada de x dividido por x. Mas a derivada de x é quem? É 1, né? Então, isso aqui fica 1 sobre x. Logo, a gente conclui o que, então, no caso 1? A gente conclui que a função ln de x é a primitiva para 1 sobre x. Isso nada mais é que dizer que a integral de 1 sobre x dx é igual a ln de x mais uma constante. Então, no caso x positivo, a gente tem isso daqui.
Vamos ver agora o caso 2. O caso 2, né, que é o caso aqui que a gente fica em dúvida, né? Que é o caso em que eu quero integrar 1 sobre x dx com x negativo. Com x negativo, né? Bom, nesse caso aqui, pessoal, a gente tem o quê? Que o x é negativo. Então, eu não posso falar em ln de x a princípio. Eu não posso falar em ln de x, ok? Mas eu posso falar o quê? Eu posso falar em ln de menos x. Então, ó, como x é menor que zero, temos que menos x é maior que zero. Então, para o menos x, eu posso falar em ln de menos x. Bom, dito isso, então, eu vou observar o seguinte com vocês agora. Eu vou observar o seguinte, né, que para x menor que zero, eu tenho o quê? Eu tenho que 1 sobre x. Então, aqui, quando eu escrevo essa expressão aqui, eu estou pensando no x menor que zero. Então, x aqui é um cara negativo, ok? Porém, eu posso escrever isso aqui como sendo menos 1 dividido por menos x, vocês concordam? Então, eu multipliquei em cima e embaixo por menos 1. Isso aqui é verdade. Menos 1, por sua vez, vocês há de concordar comigo, que é a derivada de quem? De menos x. Então, a derivada de menos x é menos 1. Isso aqui dividido por menos x. Então, o que eu tenho aqui agora, pessoal? Eu tenho que o x é negativo, então menos x é positivo. Se menos x é positivo, o que eu tenho aqui, então? Eu tenho a derivada do menos x dividido por menos x. Como o menos x é positivo, isso aqui, então, vai ser a derivada com relação a x de quem? Do ln de menos x. Derivada do ln de menos x. Eu não posso falar derivada do ln de x, porque x é negativo. Mas quando x é negativo, menos x é positivo. E aí eu posso falar na derivada, aí faz sentido eu falar na função ln de menos x. E quem que vai ser a derivada do ln de menos x? Ora, a derivada de menos alguma coisa, pessoal, meu tablet acabou a bateria. Então eu vou ter que tá com o cabo aqui, mas o cabo tá no USB. Então eu vou conectar, vou dar uma pausa rapidinho aqui na gravação. Vou conectar o cabo de força aqui, beleza? Um segundo aí, pessoal. Bom, pessoal, voltei aqui rapidão. Já coloquei aqui o tablet na bateria para poder carregar, na tomada para carregar, quer dizer, carregar a bateria. Bom, então voltando a estar falando aqui, né? Quando a gente vai integrar 1 sobre x e x é negativo, a gente não pode falar em ln de x, porque x é negativo e ln está definido só para valores, né, positivos. Então, o que acontece? A gente considera, se x é negativo, menos x passa a ser positivo, não é mesmo? Por exemplo, menos 2 é negativo. Se eu pegar menos menos 2, fica mais 2, que é positivo. Então, quando você coloca menos um número que é negativo, ele fica positivo. Então, o que acontece? Menos x sendo positivo, faz sentido eu falar no quê? No ln de menos x. No ln de menos x. Então, a gente tem o quê? Se você calcular aqui, eu fiz aqui da esquerda para a direita, né? Mas se você pensar aqui agora da direita para a esquerda, então o que acontece? Se você derivar ln de menos x, então você deriva ln de menos alguma coisa, é a derivada dessa alguma coisa sobre essa alguma coisa. Então, derivada de ln de menos x é a derivada de menos x sobre menos x, que fica menos 1 sobre menos x. Você simplifica o menos, dá exatamente 1 sobre x, né? O que a gente conclui aqui? A gente conclui, então, né? Logo, ln de menos x é primitiva, de 1 sobre x quando x é menor do que zero, não é mesmo? Então, quando x é menor do que zero, ln de menos x é primitiva de 1 sobre x. Ou seja, né? Ou seja, isso é a mesma coisa que dizer o quê? A mesma coisa que dizer que a integral de 1 sobre x dx
é igual a ln de menos x mais uma constante. Claro, né? Quando x é negativo. Pessoal, quando x é igual a zero, que acontece? Tem que tomar um certo cuidado, né? Porque 1 sobre zero é uma indeterminação. Na verdade, quando x vai para zero, 1 sobre x vai para mais ou menos infinito, dependendo aí se x aproxima à direita do zero ou à esquerda do zero, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente não está considerando x igual a zero. E nem integrais aqui em que você vai ter integral de um certo valor real até zero, ou integral de zero até um certo valor real. Na verdade, a gente vai analisar isso aí quando a gente for estudar integrais impróprias, né? Que é quando você integra uma função num ponto, num extremo de integração, em que essa função tem uma assíntota vertical nesse ponto, uma descontinuidade que a gente chama aí de segunda espécie, né? Que é uma descontinuidade de assíntota, né? Então a gente não está considerando aqui o x igual a zero e nem, né, aqui a gente está falando de integral indefinida, obviamente, né? Mas se a gente pensasse aqui na integral definida, a gente não teria extremos de integração tendo o valor zero ou intervalos, né? Essa integral definida em extremos de integração dado por intervalos em que o zero estivesse contido nesse intervalo. Então o zero, quando você pensa na integral definida de 1 sobre x aqui, a gente não está considerando então integrais definidas em intervalos que contenham zero ou que tenham zero como extremidade. Então, nem extremidade o zero pode ser. Beleza? A gente vai estudar isso aí depois quando a gente for ver integrais impróprias. Bom, mas o que acontece aqui, pessoal? Então, quando x é menor que zero, você tem o quê? Que a integral de 1 sobre x é ln de menos x, mais uma constante. E quando x é positivo, a integral de 1 sobre x é quem? ln de x mais a constante. Foi o que a gente viu aqui, né? Então, a gente tem aqui essa expressão, vamos chamar isso aqui de 1. Vamos chamar isso aqui de 2, ok? Por outro lado, pessoal, que função vocês conhecem que quando x é positivo ela vale x e quando x é negativo ela vale menos x, que é o que está aparecendo dentro do ln, tá vendo? Quando x é positivo, dentro do ln, aqui em 1 aparece o x e quando x é negativo, aqui dentro do ln aparece menos x. Que função que vale x quando x é positivo e menos x quando x é negativo? É exatamente a função valor absoluto, não é mesmo? Por outro lado, então, a gente sabe o quê? Que a função valor absoluto ou módulo de x é a função que vale x quando x é maior que zero e vale menos x quando x é menor que zero. Na verdade, a função valor absoluto você pode considerar até maior ou igual aqui, embora a gente não vá usar aqui porque a gente está considerando x igual a zero, né? A gente sabe disso. Logo, se a gente junta então 1 e 2, né? Então, de 1 e 2, a gente conclui o que então? A gente conclui que a integral de 1 sobre x dx vai ser igual a quem? Vai ser igual ao logaritmo, né, o ln, do módulo de x mais uma constante. E aqui agora eu não faço distinção que se x é valor positivo ou valor negativo. A gente sabe que x não pode ser zero, né? Mas x pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, em resumo, né, a gente pode dizer o que então? Que essa aqui é a maneira correta, então, da gente expressar a integral 1 sobre x dx do ponto de vista da integral indefinida, né, quando a gente fala de primitiva. Então, certo mesmo é a gente considerar sempre o módulo, que aí nunca tem perigo de confusão e você não precisa apelar para um contexto que eventualmente esteja aí implícito, não é mesmo? Bom, por que eu quis falar dessa integral aqui? Porque a gente vai usar isso aqui para calcular a integral da tangente, né? Então, vamos agora aqui começar a calcular a integral da tangente de x. Bom, a gente sabe o que, pessoal? A gente sabe que a tangente de x, por definição, é quem? É o seno de x sobre o cosseno de x, não é mesmo? Então, a gente sabe que a tangente de x é definida como sendo aqui, como sendo seno sobre cosseno, né? Então, pessoal, a gente vai usar as mesmas ideias que a gente usou
para calcular aquelas integrais nas aulas anteriores, integrais trigonométricas, né? Então, vamos lá. Se eu integrar, então, a tangente de x dx, vocês há de concordar comigo que isso aqui é a mesma coisa que eu integrar o seno de x sobre o cosseno de x dx. Essa integral, por sua vez, eu posso escrever ela como sendo quem, né? Como sendo a integral de 1 sobre cosseno de x, não é mesmo? Vezes seno de x dx. Por que que eu escrevi dessa maneira aqui? Porque eu sei, pessoal, que o seno e o cosseno tem uma relação de derivada entre eles. A derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é o menos seno. Então, a minha ideia é o quê? É tentar isolar aqui o termo do seno para que eu tenha aqui uma derivada de alguma função, u' de x. E aí eu vou chamar, então, que função será que eu derivo que dá o seno? Bom, eu sei que se eu derivar o cosseno, dá menos seno, né? Então, eu vou fazer mais um passo aqui para aparecer ali um menos seno. Um menos seno. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo menos a integral de 1 sobre cosseno de x, não é mesmo? Vezes quem? Menos seno de x dx, né? Então, se multiplicar esse menos de fora por esse menos de dentro, eu volto no que eu tinha ali, né? Agora, então, eu posso chamar isso aqui de uma certa u' de x, né? Que função que eu derivo que dá menos seno de x? É a função cosseno de x, né? Então, eu vou fazer uma mudança de variável agora, né? Chamando o de x como sendo quem? Cosseno de x, né? Se eu fizer isso, o que eu concluo? Logo, u', então, logo, u' de x é exatamente quem? Menos seno de x. Por quê? Porque a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Beleza? Por mudança de variável, né? A gente tem o quê? Eu posso reescrever essa integral, né? Então, eu vou ter aqui a integral da tangente de x dx, né? Isso aqui vai ser quem? Isso aqui a gente já viu que é essa integral aqui, né? Como a gente acabou de fazer a conta aqui. Então, agora eu vou trocar aqui nessa expressão, eu vou trocar onde tem cosseno por u de x e menos seno eu vou trocar por u' de x, né? E aí a gente vai ter, então, que a integral da tangente de x, na verdade, vai ser igual a menos a integral de 1 sobre u de x, né? Vezes u' de x dx. Viu por que agora que eu comentei da integral do logaritmo antes? Pela, tá enroscado. Tá enroscado ali. Viu por que eu comentei, então, da integral do logaritmo antes? Pareceu que 1 sobre x, tá vendo? E agora aqui a gente usa mudança de variáveis, né? E a gente vai ter o quê? A gente vai ter que isso daqui vai ser a integral, né? Isso aqui vai ser menos a integral de 1 sobre u du. Né? Mas quem que é a integral de 1 sobre u du? A gente acabou de ver que é exatamente, então eu repito esse menos aqui. Então, vai ficar aqui a integral, vai ficar então o logaritmo do módulo de u mais uma constante. Ah, professor, mas esse menos aqui está para o lado de fora. Ó. Então, quando você integrar aqui, vai ficar ln do modo de u mais a constante, mas com esse sinal de menos, a constante vai ficar negativa. Sim, teoricamente, eu tinha que colocar a constante negativa. Mas se você pegar uma constante e multiplicar por menos, ela continua sendo uma constante. Então, você pode chamar aquela constante ali de C1, aí com esse sinal de menos aqui, você vai ter menos, você pode chamar C como sendo menos aquela constante C1, que vai dar a mesma coisa. Beleza, pessoal? Então, a gente pode considerar assim, sem perda de generalidade nenhuma aqui. Bom, claro, né? Lembra que a gente está fazendo mudança de variáveis aqui, mas aquele algoritmo associado à mudança de variáveis, não é exatamente o teorema de mudança de variáveis, não é mesmo? Então, a gente não pode esquecer nunca aqui que a gente tem que voltar para a função u, né? Quem que era a função u mesmo? Cosseno de x, né? Então, na verdade, a integral da tangente de x é menos o logaritmo do módulo do cosseno de x mais essa constante aqui, né? Então, vou até reescrever isso aqui, ou seja, a gente concluiu, então, que a integral da tangente de x dx é igual
menos o logaritmo do módulo do cosseno de x, mais uma constante. Mas ainda não quero escrever a integral da tangente como sendo menos o logaritmo do módulo do cosseno, né? Por quê? É muito frequente, às vezes, aparecer a integral da tangente aí nas fórmulas que você encontra em livro, expressa de uma outra maneira. Então, eu vou manipular agora um pouco esse termo aqui, para vocês verem como que eu posso escrever a integral da tangente. Né? Claro, essa integral aqui está correta, né? Mas a gente pode escrever isso aqui de uma maneira diferente, manipulando esse logaritmo aqui. Bom, então, ó, observe o seguinte, que menos o logaritmo do módulo do cosseno de x, né? Isso aqui é igual a menos 1, que multiplica o logaritmo de quem? Do módulo do cosseno de x, não é mesmo? A gente pode escrever isso aqui dessa maneira aqui. Vou colocar entre parênteses ali, para simplificar aqui e ficar mais claro a conta que eu vou fazer agora. Bom, toda vez que eu tenho uma constante multiplicando um logaritmo, eu posso fazer o quê? Eu posso levar essa constante na potência do termo que você está calculando o logaritmo. Então, isso aqui é o logaritmo de quem? Do módulo do cosseno de x elevado a menos 1. Né? Que, por sua vez, vai ficar, então, o logaritmo de quem? De 1 sobre o módulo do cosseno de x. Então, você ficou com isso daqui. Isso aqui, por sua vez, vai ser igual, né? O logaritmo. Bom, como o módulo de 1 é 1, né, e o módulo do produto é igual ao produto dos módulos, o módulo da divisão é a divisão dos módulos, então isso aqui eu posso escrever como um módulo de 1 sobre cosseno de x em módulo, não é mesmo? Agora, 1 sobre cosseno de x é quem, pessoal? É exatamente a secante. Então, o que eu tenho aqui é o ln da secante de x, né? Então, eu concluí então que menos ln do cosseno de x é igual a ln da secante de x. Então, a gente pode voltar aqui nessa expressão agora e trocar menos ln de cosseno de x por ln, né, sem o sinal de menos, da secante. Né? Então, portanto, né, a gente conclui que a integral da tangente de x dx é igual ao logaritmo da secante de x mais uma constante, né? E assim a gente calculou então aí a integral da tangente de x, beleza? Então calculamos assim a integral da tangente de x. Bom, agora vamos calcular a integral da secante, né? Vamos calcular a integral da secante, né? Que é o próximo slide aqui, integral da secante. Bom, para calcular a integral da secante, né, a gente vai ter que fazer uma manipulação algébrica aqui, né? Então, a integral da secante de x, dx, isso aqui é a mesma coisa que a integral da secante de x, que multiplica, né? Então, eu vou multiplicar isso aqui agora por uma função, né? Por uma função. Que função que eu vou multiplicar isso aqui? A função secante mais tangente dividido por secante mais tangente, né? Então, isso aqui, ó, veja que eu vou estar multiplicando por 1, então não vou estar alterando, né? Isso aqui é secante de x mais tangente de x dividido por secante de x mais tangente de x, né? Tudo isso aqui dx. Então, o que aconteceu aqui, gente? Eu multipliquei por 1, né? Então, se você tem aqui secante, na verdade, secante de x é igual a secante de x vezes 1, e 1 é igual a essa divisão aqui, né? Então, eu multipliquei e dividi pelo mesmo fator. Então, isso, a divisão dá 1, né? Então, não alterei a função que está dentro da integral. Agora, pessoal, faz o seguinte, distribui esse secante de x ali. Isso aqui vai ficar quem? Vai ficar a integral, né? Secante vezes secante vai ficar secante ao quadrado de x, mais secante de x vezes a tangente de x, tudo isso dividido por secante de x mais a tangente de x, né? Tudo isso aqui dx. Então, a gente fez aqui essa manipulação algébrica, beleza? Agora, eu vou tirar em evidência aqui
1 sobre secante de x mais tangente de x, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi, a integral de 1 sobre secante de x mais tangente de x, né? Tudo isso que multiplica quem, pessoal? Aquele termo de cima, que é eu vou inverter a ordem da soma ali, daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Mas se eu alterar a ordem da soma, não altera o resultado da soma, né? Então, isso aqui vai ficar secante de x vezes a tangente de x mais secante ao quadrado de x, né? Tudo isso aqui dx. Então, pessoal, por que que a gente fez toda essa manipulação algébrica aqui? Agora, eu quero interpretar todo esse termo aqui como se fosse a derivada de uma certa função u. Que função será que eu derivo dessa daí? Veja bem, secante ao quadrado era derivada de quem? Era derivada da tangente, não é mesmo? E a secante vezes a tangente, a gente viu que era derivada da função secante. Então, olha o que está acontecendo aqui. O que você tem aqui, então, uma parcela é a derivada da tangente, a outra parcela é a derivada da secante. Então, tudo isso que está aqui, na verdade, é a derivada da função secante mais tangente. Então, se a gente chamar de u de x a função secante mais tangente, a u' vai ser exatamente tudo isso aqui que eu estou denotando aqui. Secante vezes tangente mais secante ao quadrado. Então, a gente vai usar mudança de variável. Seja u de x igual a secante de x mais tangente de x, né? Logo, você vai ter o quê? Se você chamar u de x, isso aí. Você vai ter que u' de x é derivada da secante de x, é secante de x vezes tangente de x, mais, né, a derivada da soma é a soma das derivadas, né? A derivada da tangente é secante ao quadrado de x, né? Então, a gente pode voltar aqui nessa expressão e trocar toda essa soma aqui por u' de x e trocar esse quociente que aparece aqui, ó, secante de x mais tangente de x, por u de x, né? Por u de x. Então, a gente pode trocar todo esse denominador aqui por u de x. Então, por mudança de variáveis, né? Por mudança de variáveis, a gente vai ter o que, então? A gente vai ter, lembra que a gente começou com o quê? A gente começou com a integral apenas da função secante de x, não é mesmo? Função secante de x. Então, por mudança de variáveis, a gente tem que a integral da secante de x dx vai ser igual a essa integral aqui, né? A gente chegou aqui nessa integral, né? E que por mudança de variável eu posso trocar toda aquela soma ali, secante vezes tangente mais secante ao quadrado por u', né? E essa soma de secante mais tangente por u. Então, eu vou ter aqui exatamente, né, a integral de 1 sobre u de x vezes u' de x dx, não é mesmo? Então, eu chamei todo esse termo aqui de u e todo aquele termo ali de u', né? De x, u de x e u' de x. Bom, por mudança de variável, isso aqui vai ser a integral de 1 sobre u du. Usando a integral de 1 sobre u du, a gente sabe que isso aqui é quem? É exatamente o ln, né? Ou seja, o logaritmo do módulo de u mais uma constante. Mas, né, a gente está usando aqui esse algoritmo da mudança de variável, não é exatamente o teorema da mudança de variável, então a gente tem que lembrar de sempre voltar o u para que isso fique correto, né? A função original. Quem que era o u? A gente chamou o u como sendo exatamente a secante de x mais tangente de x, né? Então, isso daqui vai ficar igual ao logaritmo do módulo da secante de x mais a tangente de x mais uma constante, né? Portanto, a gente pode concluir, então, a gente pode concluir, então, o quê? Pode concluir que a integral da secante de x dx é igual ao logaritmo do módulo da secante de x mais a tangente de x
Tudo isso mais uma constante, né? A gente calculou essa integral linda e maravilhosa aqui, né? De um jeito muito elegante, diga-se de passagem, usando aqui os conceitos de integrais trigonométricas. Então veja, pessoal, que aquela estratégia da aula passada de a gente calcular a integral não era só para calcular integral de potência de seno vezes potência de cosseno e nem potência de secante vezes potência de tangente, não é mesmo? A gente pode utilizar aquelas mesmas ideias para calcular outras integrais, né? Essa aqui foi um exemplo disso. Claro, às vezes faz-se necessário você fazer uma manipulação algébrica igual eu fiz aqui, que claro, isso não é uma coisa trivial de ser feita, ok? Porém, é importante você ter essa ideia em mente, né? Quando você for calcular a integral, de você tentar tirar em evidência uma função e obter enxergar aquela função como uma derivada de alguma outra função e tentar obter a outra expressão ali em função, todo, né, usando ali identidades trigonométricas, tudo em função daquela função u, né, tal que a função u que você deriva dá exatamente a função que você isolou lá, né, que a derivada dela é a função que você isolou. Bom, então, vamos ver agora também aqui uma estratégia para calcular essas integrais aqui. Quando você tem seno de mx vezes cosseno de nx, seno de mx vezes seno de nx, né? E que na verdade ali na verdade está não, calma, não está repetido não. Ali, o item A é a integral de seno vezes cosseno, o item B é seno vezes seno, e o item C é cosseno vezes cosseno, ok? Então, e você tem ali o seno de mx, seno de nx, né? Nos termos que aparece ali, e o cosseno de mx, cosseno de nx também. Beleza? Então, não está repetido. Eu bati o olho ali, tive a impressão que estava repetido, mas na verdade não está não, né? Tá correto ali. Bom, pessoal, aqui, como que você vai, qual que é a estratégia para você calcular essas integrais? A estratégia é justamente você usar, respectivamente, né, essas identidades trigonométricas aqui. Ok? Então, a gente tem aqui essas três identidades trigonométricas. Então, no item A dessa integral, você usa aqui a identidade trigonométrica A. Para a integral do item B, você usa a identidade trigonométrica dada aqui em B. E para a integral aqui em C, você usa a respectiva aqui, identidade trigonométrica dada em C. Beleza? Vamos fazer um exemplo de uma aqui, então. Suponha que você quer calcular, então, a integral, né, de seno de 7x vezes o cosseno de 5x dx, né? Qual que vai ser essa integral, então? Então, a ideia é a gente justamente, né, trocar, né, essa função que aparece aqui pela identidade trigonométrica ali, né? E a gente calcula a integral. Eu vou escrever de novo aqui, porque eu escrevi muito grande e não vai caber tudo que eu estou querendo escrever aqui, né? Então, a gente quer calcular a integral do seno de mx, no nosso exemplo aqui, na verdade, agora é 7x, cosseno de 5x dx, né? Isso aqui vai ser, então, né, a integral, né? Eu vou trocar agora o seno de 7x, cosseno de 5x, por aquela propriedade ali, né? Então, isso aqui vai ficar a integral, né, de meio, que multiplica quem? Que multiplica o seno de quem? De 7 menos 5. Então, aqui, na verdade, tem outro parênteses, né? Então, vai ser aqui... o meio vai multiplicar todo mundo, né? Então, vai ficar aqui seno. Então, aqui vai ficar 7 menos 5x, ok? Que é o que aparece ali, né? Então, é o m vezes n, né? O m é 7 e o n é 5, vezes x. Mais, né? Mais o seno de quem? O seno aqui de m mais n, né? Só que agora o nosso m é 7, o nosso n é 5. Então, m mais n vai ficar quem? Vai ficar 7 mais 5. Vai ficar aqui 7 mais 5 vezes x, né? E fecha aquele parênteses que você abriu lá no meio, dx, né? Essa integral aqui agora vai ser, eu vou tirar esse meio já em evidência, vai ficar aqui a integral, 7 menos 5 dá 2, vai ficar aqui seno de 2x, né? Mais 7 mais 5 dá 12, seno de 12x, né? Tudo isso
dx. Bom, eu conheço então a primitiva do seno de 2x, que é quem? Que função que eu derivo que dá o seno de 2x? É a função menos cosseno de 2x sobre 2, né? Se eu derivar menos cosseno de 2x sobre 2, vai dar exatamente seno de 2x. Então, isso aqui vai ficar meio, né? Se você quiser aqui, você pode abrir essa integral, tá? Para ficar mais simples. Então, é meio da integral. Na verdade, não precisa. Eu vou fazer tudo direto já, porque senão eu vou ter que chamar constante C1, constante C2, depois somar, virar uma constante só, né? Mas você pode fazer isso, né? Então, você calcula a primeira, tem uma constante C1, depois calcula a segunda, a constante C2, depois você chama de uma constante no final. Lá eu vou fazer isso aqui direto já, tá? Então, isso aqui vai ficar menos cosseno de 2x sobre 2, por quê? Porque a derivada do cosseno é menos seno. E como ali eu só tenho o seno sem o menos, eu tenho que pôr esse menos aqui para quando aparecer o menos que eu derivar, os menos se cancelarem e ficarem só positivo, né? E como eu vou derivar cosseno de 2x, então eu vou ter que usar a regra da cadeia, vou ter que multiplicar pela derivada de 2x, que vai dar 2, né? Então eu coloco esse 2 dividindo para simplificar esse 2 ali, ok? E a integral do seno é quem, né? É exatamente o cosseno, né? E está multiplicando aqui o 12x, então vai ficar mais cosseno de 12x, cosseno de 12x sobre 12, né? Com o mesmo argumento ali, né? Mais aqui uma constante C1, digamos, né? Mas esse meio multiplicou, eu vou ter que considerar a constante de novo, né? Não vai ter muita escapatória, né? Então, e aqui a gente meio que termina esse cálculo aqui, não é mesmo? Na verdade, eu fiz a conta errada aqui, né, pessoal? Eu estava desconfiado mesmo, por isso que eu até dei uma olhada aqui nas minhas notas de aula, né? Na verdade, é seno e seno, né? Então, aqui vai ser menos a integral, né? Porque, como eu tenho seno aqui, então vai ser, a primitiva vai ser o cosseno, né? A derivada do cosseno é menos seno, né? Como ali está mais, então eu tenho que colocar esse menos aqui para quando eu derivar o cosseno aparecer um outro menos, esses menos se simplificarem e aí ficar mais igual tá lá, beleza? Então, na verdade, a gente tem isso daqui, né? Isso aqui vai ser, então, aqui, né? Menos cosseno de 2x sobre 4, né? Aqui vai ficar menos cosseno de 12x sobre 24, né? Porque eu tenho meio multiplicando ali. E o meio vezes C1, chama o meio vezes C1 de uma nova constante C. Você vai ter isso aqui, né? Então, portanto, né? A gente conclui, então. Portanto, a gente conclui que a integral do seno de 7x cosseno de 5x, né? 7x vezes seno de 7x vezes cosseno de 5x dx. Isso daqui vai ser exatamente menos cosseno de 2x sobre 4 menos cosseno de 12x sobre 24 mais uma constante. E está aqui, a gente consegue achar a primitiva para essa função aqui, ok? Na verdade, você poderia fazer geral, né? Você poderia fazer o cálculo geral aqui, mas eu deixo para você fazer a expressão geral aí de exercício. Então, fica um exercício aí para você expressar quem vai ser a integral, né? Do seno de mx cosseno de nx dx, né? Com o m e o n aí sendo valores gerais, né? Aí você vai usar ali as mesmas identidades, né? Você vai ter, claro, você tem que se atentar aí quando o m é igual a n, né? Aí você vai ter aí umas particularidades que você tem que analisar, beleza? Mas aí fica aqui de exercício, então. Beleza, gente? Bom, então isso aqui era mais ou menos o que eu queria falar aqui de integrais trigonométricas, né? Então a gente termina aqui, então. Então a gente termina aqui, então, né? Quando o professor fica cansado, já começa a repetir palavras, né? Então a gente termina aqui essa aula, beleza? Um bom estudo para vocês todos aí. Um abraço e até a próxima oportunidade. Até mais.